O melhor jeito que eu posso usar para descrever minha situação para você é que eu estava ali, sozinho, naquela estrada isolada e deserta, tarde da noite, com um ser estranho, com um rosto que não era humano e que tinha quase me matado. Saudações! Meu nome é Bruno e eu moro em Minas Gerais. Eu nunca, na minha vida inteira, fiquei tão aterrorizado como na noite em que aquilo me aconteceu. Isso já faz mais de 5 anos e eu ainda fico em choque quando penso no assunto. O evento que irei relatar ocorreu em uma estrada que aparentemente não tinha nada fora do normal. Era quieta, segura, calma, e não tinha nenhuma história de assombração sobre ela. Era uma noite de primavera, fresca e escura, com a lua alta lá no céu. As árvores pareciam gigantes, olhando de cima para mim. Eu estava sozinho e estava apenas dirigindo, pensando nas minhas coisas. O rádio do carro estava desligado e eu estava sozinho com os meus pensamentos. Em uma parte da estrada havia uma velha casa de fazenda com algumas casas menores em volta. Eu não me lembro da última vez que eu vi alguém por lá. O lugar estava completamente abandonado, já fazia alguns anos. Eu estava um pouco distraído, olhando para a casa da fazenda, quando eu vi uma figura parada no meio da estrada. Eu não conseguia ver o que era a essa altura. Eu só percebi que tinha a forma de uma pessoa alta. Eu desviei o carro assim que a vi e afundei o pé no freio. Eu quase fui parar na vala que tinha perto da estrada, mas o meu carro parou antes, abruptamente, pois bateu de frente com uma árvore. Começou a sair muita fumaça do capô. Já percebi que estava quebrado. Eu fiquei louco da vida, e quem não ficaria? E um pouco de loucura, misturado com estresse e problemas familiares, não eram uma boa mistura. Eu saí do carro mancando e com a cabeça sangrando um pouco. Andei na direção da figura, berrando com ele. Mas que droga! O que você estava fazendo parado no meio da estrada, seu infeliz? Eu gritei enraivecido. Ele estava de costas para mim e vestia um casaco todo esfarrapado que chegava quase até o joelho, como se fosse um sobretudo. Ele então virou para mim e eu levei um grande susto. O rosto dele parecia com tudo que é filme de terror que você já pode ter visto. Era muito branco, com 2 olhos escuros e fundos, que pareciam buracos negros e sem vida. Aquelas cavidades pareciam sugar você para a escuridão. O melhor jeito que eu posso usar para descrever minha situação para você é que eu estava ali, sozinho, naquela estrada isolada e deserta, tarde da noite, com um ser estranho, com um rosto que não era humano e que tinha quase me matado. O rosto dele era uma coisa que eu simplesmente nunca vou esquecer. Ele era aterrorizante. Parecia que estava completamente queimado ou que tinham jogado óleo fervendo nele. Eu acabei soltando um grito de terror. Ele abriu a boca e começou a rir, como se tivesse ouvido uma piada. A risada era quase que uma gargalhada diabólica. Ela gelou a minha alma instantaneamente. Mas o que mais me aterrorizou foram os gritos e gemidos que aquilo soltava quando eu comecei a correr. Ah, sim!
ele começou a me perseguir. Eu estava realmente apavorado. Eu ficava olhando para trás enquanto corria e via aqueles olhos negros aterrorizantes. Logo, a voz dele estava cada vez mais perto de mim. Os sons que aquela coisa fazia era algo que eu nunca tinha ouvido em toda a minha vida. Ele parecia estar gemendo, gritando e chorando ao mesmo tempo. Era tão alto e agudo que chegou uma hora que eu tive que tapar os meus ouvidos com as mãos. Pouco depois, ainda correndo, eu já sentia a respiração dele próxima às minhas costas. Então, senti a mão dele agarrando o meu pescoço. Eu não lembro de muita coisa depois disso. Tudo o que eu consigo recordar é que eu abri os olhos e vi, ao longe, uma luz vindo pela estrada. Então ela se dividiu em duas. Percebi que eram os faróis de um carro. Eu estava caído no chão, ainda com aqueles gritos aterrorizantes ecoando na minha cabeça. Eu me lembro de ver uma pessoa correr até mim, naquele momento, e gritar para outra pessoa chamar uma ambulância. Depois disso, apaguei novamente. Horas depois, eu acordei em um hospital. A minha cabeça e as minhas pernas estavam doendo muito. Então, uma enfermeira entrou e falou algo para mim, mas eu não conseguia ouvir nada. Eu só ouvia gemidos vindos de algum outro lugar que eu não conseguia ver. Então os meus pais entraram no quarto. Eu fiquei mais uma noite no hospital e a minha audição só voltou depois de 2 dias. Tudo o que eu conseguia recordar sobre o acidente era aquela figura que ainda me aterrorizava só de lembrar. A perda da audição que eu tive foi provavelmente causada pelo que quer que seja aquela criatura que ficou berrando na minha orelha. Os meus pais me falaram que quando foram me ver, eu estava branco, feito uma folha de papel. Durante o dia, cerca de 1 mês depois, eu voltei para aquela estrada com um amigo meu e vi alguns restos do meu carro, que foi enviado para o ferro velho algumas semanas antes. Nós fomos até onde a figura estava naquela noite e demos umas voltas por lá. Nós andamos pela fazenda abandonada, pelas casas, pelas árvores, mas não encontramos nada. O meu amigo não estava acreditando nem um pouco no que eu tinha contado para ele, mas ele realmente acreditou que alguma coisa quase me matou de medo naquela noite. Tudo o que eu sei é que isso realmente me aconteceu. E eu não sei quem era aquele homem ou criatura. Não sei por que ele estava me seguindo, por que ele estava gritando, por que a cara dele era estranha daquele jeito e por que ele estava parado no meio da estrada. Na verdade, eu não sei de nada. Eu simplesmente nunca mais voltei a dirigir, sozinho e à noite, naquele maldito pedaço de estrada.